Boa tarde, pessoal. Tudo bem com todo mundo aí, com vocês? Estamos retomando nosso diálogo da Academia do Representante Comercial, com o objetivo de promover a interação entre os profissionais, a troca de conhecimento, o aprendizado contínuo, e dando sequência ao que a gente vem conversando nos últimos 2 ou 3 vídeos aí, a gente está falando sobre estilos sociais. Quem está acompanhando sabe que a gente vai estar falando sobre personalidades e sobre estilos de comportamento. Primeiro, o estilo de comportamento e aprofundando gradativamente em direção às personalidades, as diferentes personalidades, né? Então, o que a gente traz aqui é uma apresentação. Eu vou começar aqui o compartilhamento da tela e a gente vem aqui para essa aqui, compartilhar, estilo social, e a gente já faz aqui então uma apresentação. Bem, esse é o nosso tema, estilos sociais e sua influência nos relacionamentos comerciais. Esse é o ponto. A capacidade de compreender e de gerenciar o nosso estilo e o estilo dos demais com o objetivo de ter bons relacionamentos produtivos, focados em resultados palpáveis. É isso? Olha só. Seja bom ou ruim, o comportamento que os clientes em potencial apresentam é resultado direto da flexibilidade, da abordagem, da tonalidade, das perguntas, da conversa e da colaboração de um vendedor. Os vendedores são totalmente responsáveis pelo comportamento de seus clientes em potencial. Esse comentário que eu trouxe aqui para a apresentação é do David. O David tem um blog, trabalha com baseline sales. Sales é uma metodologia que ele criou a partir do beisebol, né? Como todo bom americano gosta de beisebol, então ele fez uma correlação entre as técnicas do beisebol e as técnicas de vendas. Aqui a gente vai estar falando sempre, então, em entender e ouvir e prestar atenção no estilo e no comportamento do nosso interlocutor ou interlocutora, né? Social style é baseado em comportamento observável e você pode identificar as preferências. É só ficar atento, só ficar ligado. Aqui, deixa eu mudar para cá aqui. Está falando sobre o Albert. O Albert era um executivo de uma seguradora na década de 50 e ele disse uma coisa que ainda é válido hoje, quase 70 anos depois lá, né? A pessoa de sucesso tem o hábito de fazer as coisas que os fracassados não gostam de fazer. Eles não gostam de fazer necessariamente, mas a sua aversão, né, ao não gostar está subordinado à força do seu propósito. Ou seja, a única diferença entre os vendedores de sucesso e os outros 77% é que os vendedores de sucesso, na verdade, fazem coisas que não gostam de fazer. Tá, mas o que é que não se gosta de fazer? É ficar se adaptando ao estilo dos outros. Não é uma coisa confortável. Não é uma coisa que a gente faz assim de uma forma automática. É preciso observação, preciso estar atento, preciso estar ligado e não necessariamente é confortável. Mas se o comportamento do cliente é resultado do comportamento do vendedor, é uma obrigação do vendedor prestar atenção no estilo do interlocutor e se adaptar de uma forma espontânea, de uma forma tranquila, mas se adaptar. Conhecer o seu próprio estilo e se adaptar ao estilo do interlocutor. É isso, não tem segredo. Como é que se faz isso? O conhecimento está aqui. O conhecimento a gente está circulando sobre ele.
para passar da fase do conhecimento para a fase da habilidade é o início da prática diária, da observação diária, constante, ininterrupta, idas e vindas, mais idas do que vindas, mais passos para frente do que para trás, até o comportamento se tornar um comportamento sistemático e natural. Ou seja, tu passa a conhecer as pessoas, tu começa a observar. Se vocês pegarem um bom recrutador de uma empresa de recrutamento e seleção, o jeito que a pessoa caminha, já começa a captar que tipo de estilo a pessoa tem. Nas primeiras conversas, isso já está claro qual é dos estilos. E aí, quando coloca, além das palavras, coloca para fazer os testes, né? O DISC, que é o teste que os americanos lá desenvolveram e que vendem no mundo todo, e que é um pouco do que a gente está falando aqui, fica cientificamente, né, comprovado, através das respostas que a pessoa dá, o estilo que ela tem, o estilo dominante. Todos nós temos diferentes estilos, mas existe um estilo dominante que é o que faz com que a gente utilize ele como o nosso principal veículo de comunicação corporal e social com os outros, né? Como a gente mais se sente à vontade dentro de um desses estilos, e cada um tem o seu estilo predominante e os outros estilos que são estilos adjacentes que vão se interrelacionando com o estilo principal. É isso. É simples, não tem mistério, não é nenhuma invenção de roda. Os americanos fazem isso desde a guerra, quando eles começaram a estudar os soldados e tal, que tipo de soldado, para onde que o cara ia, se ia para a enfermaria, se ia para o fronte, se ia ficar na comunicação, se ia ficar suprindo as balas. Eles tinham que separar a turma, né, para ter produtividade, né? Uma guerra é um lugar que, como qualquer outro, tem que ter produtividade e as nações mais bélicas sabem fazer isso muito bem. A gente, de certa forma, está captando um pouco aqui da tecnologia desenvolvida por eles, ok? Aqui, então, a gente tem a primeira linha, que é a linha da assertividade, depois tem a da responsividade. Eu vou passar um pouco aqui, porque aqui a gente chega nos estilos, né? Que é basicamente o mais quieto para o que fala mais e do mais emotivo para o menos emotivo em termos de demonstração. Então, a gente fica com o analítico aqui, que é um cara controlado e fala pouco. O condutor é controlado, mas é executor. Fala bem, fala bastante, conduz as conversas. O expressivo e comunicador é bastante emocional e bastante expositivo. E o amigável planejador, ele é mais quieto, mais responsível, mas é bastante emocional. E aqui, então, a gente tem a capacidade de resposta, que a gente chama de responsividade, né, entre o emocional e o não emocional, se chama de prontidão. A prontidão que uma pessoa exibe emoções ou sentimentos externamente e desenvolve relacionamentos. Né? É isso, é um eixo entre o mais emotivo e o menos demonstrador de emoções. Essa conexão aqui entre as quatro linhas é o que a gente está trabalhando. Tá? Então surgem as características do analítico, que é um cara de pensamento organizado, vigia analisando os dados de maneira lógica e tem por objetivo estar certo. Condutor é um cara focado em resultado, tem reações rápidas e informações sensoriais aqui e agora. O amigável é focado em relações pessoais, emocionais e as experiências que ele tem pesam bastante, gosta de se sentir seguro. O expressivo é imaginativo, focado em pensamento, pensa bastante, é muito criativo, muito intuitivo e busca a aprovação. Essa correlação entre os diferentes estilos a gente vai estar chamando de versatilidade. Conseguir conviver com os demais é versatilidade. E aqui eu pego, então, esse é um quadro bem importante, que é o quadro onde fala sobre os estilos
e a dimensão compartilhada que eles têm, a zona de conflito que eles têm e aonde é que eles entram em acordo. Então, vamos pegar, por exemplo, o analítico e o amigável. Vamos voltar aqui. O analítico é esse aqui e o amigável esse aqui. Eles estão nesse quadrante esquerdo, aqui nesses dois quadrantes esquerdos, e significam que são pessoas que falam menos do que esses aqui, que são mais expressivos. Tá? Então, o que eles têm em comum? Eles têm uma baixa assertividade, tá? Que é isso que a gente coloca aqui, ó. Me perdi, tá? E a zona de conflito deles, prioridades. Você pode ver que esse aqui, a prioridade dele é estar certo, e esse aqui é não ser ameaçado, se sentir seguro. Né? Os dois estão focados num sentimento primordial de medo. E o que é que eles têm em comum? Qual é a área de acordo dos dois? O ritmo. Né? O ritmo deles é um ritmo mais lento, mais tranquilo. Não, esses aqui são mais acelerados. Tá? E assim a gente vai ter o condutor e o expressivo. Este aqui e este aqui. São mais assertivos, né? Falar, fazer, resultado, né? Então, eles são mais assertivos. A zona de conflito deles são também questões das prioridades e a área de acordo dos dois ritmos, os dois são acelerados. O analítico e o condutor. O analítico está aqui e o condutor está aqui. Aqui a gente começa a ver, então, que ambos têm baixa responsividade. Eles não são muito de mostrar emoções, esse é o que eles têm em comum, né? A dimensão compartilhada. E eles têm um conflito com o ritmo. Esse aqui é mais acelerado, esse aqui é mais lento, é um problema de ritmo. E a área de acordo entre eles é a questão de prioridades. O amigável e o expressivo estão aqui, o amigável e o expressivo estão aqui, os dois, eles estão ligados aqui pela responsividade, que é alta, e responsividade alta quer dizer que eles estão mais ligados a essa coisa de mostrar sentimento. Baixa responsividade, não tem muito sentimento sendo demonstrado, e aqui tem bastante sentimento sendo demonstrado. E eles têm uma questão de conflito de ritmos, e a área de acordo de ambos é a prioridade. E aqui a gente pega o analítico e o expressivo, o analítico aqui, o expressivo aqui, e a gente tem zona de desacordo, bem como o condutor e o amigável, zonas de desacordo. Ó, eles têm conflitos aqui. Ó, tá? Então, vejam que aqui o analítico, o comprador tradicional, ele cria uma zona de conflito com vendedores expressivos, e os condutores, que são os fazedores, que normalmente são os donos de empresa, também criam zonas de conflito com os construtores de relacionamento, que são os amigáveis. Então vejam que aqui tem dois pontos críticos que já servem como reflexão aí para o dia a dia, para ver o quanto tu pode estar lidando com alguns compradores que têm uma zona de conflito invisível, emocional, e que precisa ser trabalhada. Né? Aqui a gente tem os perfis comportamentais, e eu já coloquei aqui também, né? A águia é o expressivo, o analítico é o lobo, o amigável é o gato e o condutor é o tubarão. É uma forma que está demonstrada aqui através dos animais, uma forma gráfica, vamos dizer assim, de falar sobre essas personalidades, e também os sentimentos e as motivações de cada um desses 4 perfis comportamentais. Tá? Então, aqui está o relacionamento entre o animal e o perfil, o analítico,
o lobo, o tubarão condutor, o amigável o gato e o expressivo a águia. O analítico e o lobo trabalham árduo, o condutor tubarão solitários e desafiadores, o expressivo são muito intuitivos e o amigável focado em sentimentos, construção de relacionamentos. O gato é um solucionador de problemas e um construtor de relacionamentos. Aqui a gente traz o livro O Vendedor Desafiador e os 5 perfis profissionais de vendas. Vocês vejam, então, que a gente tem mais um aqui, vamos encaixar lá dentro dos nossos 4. Tem o construtor de relacionamento, a gente estava falando sobre ele agora. O trabalhador árduo, que não está ali, que a gente vai estar classificando, quem é aquele trabalhador que chega cedo, sai mais tarde, sempre dá um gás no final, vão fazer mais chamadas, vão fazer mais visitas que qualquer outro da equipe. O lobo solitário tendem a ter autoconfiança elevadas, muitas vezes só fazem as atividades pelo jeito deles, não seguindo o processo estabelecido. Muitos representantes comerciais são conhecidos como lobos solitários, e o pessoal da empresa diz, não adianta ficar falando para os representantes, ficar mandando, pedindo informação para eles, mandando relatório, porque os caras não fazem, eles fazem as coisas do jeito deles, e não adianta ficar tentando impor metodologia para o pessoal trabalhar e tal, porque cada um faz do seu jeito e pronto. Esse é o lobo solitário, perfil muito encontrado em vendas, solucionador de problemas, e os desafiadores, que foi o motivo do livro aqui, que usam toda a sua compreensão do negócio do cliente para direcionar o seu discurso e controlar a conversa. Falam sem medo sobre pontos de vista controversos à visão do cliente. O que foi feito aqui? Foi feita uma pesquisa com vendedores dos 4 estilos, dos 5 estilos, aqui tem um a mais, vendedores com um perfil normal de desempenho, que é a grande maioria, né? E os vendedores com alto desempenho, que tende a ser, dentro das equipes, uma faixa de 20%, 25% dos vendedores que produzem resultados extraordinários. Foi feita a pesquisa de comportamento nas 2 salas, numa sala grande, cheia de vendedor de resultado médio, e numa sala pequena, com alguns vendedores, um grupo menor de vendedores de alto desempenho. E o que chegou à conclusão que os vendedores de alto desempenho, que é o cinza aqui, 39% dos vendedores de alto desempenho estavam dentro do perfil do desafiador. Sendo que os desafiadores no perfil de desempenho médio estavam dentro dos 23%. Vocês podem ver que os construtores de relacionamento têm um perfil de desempenho superior aos challengers, aos desafiadores, quando a gente está no grupo dos representantes que tem perfil médio de desempenho, ou seja, os construtores de relacionamento são os caras que constroem bons negócios, nunca vão ser as estrelas, porque eles não são tão ousados quanto os challengers. Os challengers são mais de ir atrás dos números, e sendo que, inclusive, desafiam o status quo, questionam os compradores e colocam na mesa e tal, são os caras mais expressivos, vamos dizer assim, né? Tá? Então, a gente tem aqui, de novo, uma apresentação sobre cada um. Tem o hard worker, que trabalha duro, faz hora extra. Tem o challenger, né, que olham por diferentes pontos de vista. Resolvedores de problemas detalhistas, não dão ponto sem nó. Os lobos solitários são independentes, gostam de seguir os próprios instintos, entregam bons resultados, mas são difíceis de gerenciar. Construtores de relacionamentos, vendedores consultivos, ficam felizes em ajustar, conquistam e ganham confiança dos prospects, dos clientes, dos colegas, de todo mundo. São os caras bons de lidar, os amigáveis, né? E aqui, então, eu classifiquei
as 5 posições do livro O Vendedor Desafiador, junto com os estilos que nós tínhamos aqui, né? E o trabalhador duro ficou aqui como analítico, o lobo. O amigável, o gato, focado em sentimento, ficou o construtor de relacionamentos e o resolvedor de problema. O challenger eu classifiquei aqui como o condutor, o tubarão, o desafiador, o cara que trabalha por conta própria, segue firme e vai atrás das metas, dos resultados. E o lobo solitário ficou junto aqui com o expressivo. Quando fala em lobo solitário, não tem a ver com esse lobo aqui, porque esse aqui é o cara que trabalha sozinho por conta própria, e aqui está mais ligado à questão da personalidade do lobo ali, né? O próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o Eneagrama. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas a gente então passa de 4 para 9, e vocês vão ver que evolui aqui, que a gente vai encontrar o mediador, que é o mais pacífico, o perfeccionista, né, o ator, o romântico, o observador, o questionador, o entusiasta, e as correlações entre eles. Então a gente vai estar jogando mais 9, que eram 4, depois viraram 5, e agora vão ser 9, e aí a gente finaliza colocando um pouco de conhecimento aqui sobre a questão do Eneagrama, e esse capítulo, né, de estilo social e de vendedor desafiador e de Eneagrama finaliza com o conhecimento necessário para que cada um possa fazer as suas mudanças. Ah, mas como é que eu faço mudança? Mudança não é fácil, é só querer parar de fumar, parar de beber ou ser mais controlado na comida, que tu já vê o tamanho do abacaxi que é promover mudanças e mais para academia. É só olhar a questão dos comportamentos. Mudar comportamento com relação ao cliente é dificílimo, aos clientes, ao mercado, os estilos e tal. É dificílimo, mas necessário, porque o que está em jogo aí é o sucesso da profissão num mundo em constante mudança, e precisa mudar para ser competitivo, precisa inovar, precisa fazer coisas novas. Então, como o jogador aquele que não bate bem falta, né? Vamos pegar o exemplo agora do Flamengo. O Flamengo tem o Rogério Ceni, que era um goleiro, grande batedor de falta, e o Flamengo tem um monte de jogador ali que ganham bilhões e tal, e os caras não fazem gol de falta. Fazem 2 anos que não fazem um gol de falta. Então, cabe ao Rogério Ceni fazer com que... Estou elocubrando aqui, né? Que diz, ó, gente, se vocês não sabem bater falta, vamos treinar, vamos criar essa habilidade aí, porque se eu, que era goleiro, fazia gol, 2, 3 gols aí por jogo, cheguei a fazer batendo falta, os caras que vivem disso, treinam, não conseguem bater falta, vocês têm um problema de habilidade. Vindo para o mundo das vendas é a mesma coisa, né? Ah, eu não consigo identificar. Claro que consegue identificar, é só praticar. Interlocutor novo. Eu vou conversar com esse cara, vou ver como é que ele é, o que é que ele fala, como ele se comporta e tal. Já vou identificar qual é o estilo dele. Né? Se é um cara mais analítico, mais cheio de coisa e tal, é um jeito de lidar com ele. Se é um cara mais extrovertido, fica brincalhão, já é outra forma de lidar. Isso a gente faz de uma forma quase que intuitiva, na maioria das vezes, se não bem intuitiva. Nós temos que levar para um lado mais profi, mais aprofundado, para que as relações tenham menos atrito. Agora, não adianta, de novo, né, finalizando e sendo repetitivo, né, a habilidade vem da repetição. Dá o primeiro passo, dá o segundo passo, retroceder e segue, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Daqui a pouco a habilidade está incorporada e aí passa a ser feito de uma forma que passa a ser natural, e é um degrau a mais que o profissional de vendas vai estar trabalhando quando ele consegue olhar para as pessoas e já detectar que tipo de zona de conflito eu vou ter com esse cara, então que conversas eu vou ter com essa pessoa, né? Quando eu digo esse cara,
Pode ser uma mulher ou pode ser um homem, né? Né? E que tipo de conversa eu vou ter, como eu vou me comportar para chegar numa boa negociação. Mais tarde a gente vai estar falando sobre estilos de negociação, como os compradores negociam, as técnicas que usam, né? E aí então fica um pouquinho mais complexo. Esse cara, ele tem tal estilo e está usando tal técnica. Como é que eu lido com isso, né? Por exemplo, se ele ancorou, se ele usou uma técnica de ancoragem e é um cara extremamente expressivo, expressivo não condutor, é um cara que não admite muito que eu questione ele. Como é que eu lido com isso? O cara foi lá e ancorou. Estou ferrado. Ah, vou ligar para o diretor, o gerente, vou sair pedindo desconto, né? Então, são essas coisas do dia a dia do representante, do vendedor, que precisam ser trabalhadas. Então, é isso. Paramos por aqui. O Enneagrama fica para o próximo vídeo. Daí a gente aprofunda um pouquinho mais, joga dentro dos estilos. Vou terminar aqui de compartilhar. Acho que então a gente está chegando no final. Obrigado pela paciência, pelo interesse. Volto a insistir que precisa ser olhado com atenção, anotar, fazer uma relação das pessoas que vão ser visitadas durante a semana para listar quais são os estilos, fazer uma reflexão das pessoas que tu visita e já conhece quais são os estilos, dar uma olhada na tabelinha ali de onde é que está pegando, onde é que está a zona de problema. Se tiver dúvida, escreve aí, comenta, compartilha, curte essas coisas todas de YouTube, que a gente, na medida do possível, eu e o Daniel, vamos estar respondendo para vocês aí e dando sequência aí nesse nosso trabalho, que é um trabalho que tem por objetivo fazer uma construção de uma academia para os representantes comerciais terem ao longo do tempo uma vida profissional mais produtiva e uma vida pessoal mais feliz. Isso aí, pessoal. Grande abraço. Vamos fazendo aqui a finalização.